Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o primeiro Papo Literário desse mês de outubro, recheado de reportagens e entrevistas interessantes para vocês. Veja o que preparamos nesta edição. Vamos conhecer a obra de Aníbal Albuquerque, autor do livro ET de Varginha. Nossa entrevista especial é com a jovem escritora Lara T. Van Stock, que está lançando o romance A Busca de Ela. E tem ainda o livro Opúsculo, de José Correia da Silva. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Quando falamos em seres interplanetários, um deles tem um lugar especial no coração dos brasileiros, o famoso ET de Varginha. Tanto que esse ser curioso virou um livro de sucesso não só aqui no país, mas também no exterior. E você sabe quem é o autor dessa obra? Sabia que ele tem ligação com o Ceará? O Papo Literário foi conhecer esse escritor chamado Aníbal Albuquerque, que também adotou o pseudônimo de Aníbal Signorelli. Paranaense da cidade de Castro, Aníbal Albuquerque nasceu em 17 de setembro de 1938, filho do general Olavo Oliveira de Albuquerque e de dona Ernestina Ciorelli Albuquerque. Com menos de um ano de idade, foi com a família para Três Corações, em Minas Gerais. Cresceu e trilhou uma trajetória brilhante no meio cultural. Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, ingressou no magistério do Exército por concurso. Mas seus estudos foram além. É formado em Engenharia Civil e graduado em Letras pela Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, onde casou-se com a primeira esposa, Laís, com quem teve 6 filhos. Atualmente, é casado com Elce, com quem tem uma filha. Pós-graduado em Literatura Brasileira pela PUC de Minas Gerais, exerceu o magistério superior em Varginha, onde reside ainda hoje. E com toda essa bagagem, Aníbal é autor de um livro de sucesso, O ET de Varginha, uma verdadeira história. A obra foi baseada em testemunhos de pessoas que afirmam ter visto um ser estranho. Elas viram um ser estranho que os ufólogos dizem que é ET. Foram 2 garotas e uma tia delas mais velha. As meninas tinham sido clientes da minha esposa e eu fui entrevistar. Mas elas nunca falaram que era ET. Diz que era um ser estranho, marrom, brilhante. Elas saíram correndo, viram e saíram correndo até em casa. Um ser que as assustou. O filho de Aníbal, Augusto Signorelli, também é escritor e cineasta e gravou esses vídeos do pai para o nosso programa, no local onde tudo aconteceu, Varginha, em Minas Gerais. Na cidade foi construído um museu temático sobre o ET de Varginha. Nós estamos no Museu do ET, foi inaugurado há 2 meses. O livro escrito por Aníbal chamou a atenção até mesmo do escritor espanhol J.J. Benítez, autor da obra Operação Cavalo de Troia, que chegou aí a Varginha no local da aparição do ET. O J.J. Benítez me telefonou e eu fui buscá-lo no aeroporto. Ele queria ir lá no local onde diziam que tinham as marcas da nave e tal. Ele olhou, examinou, conversou com as meninas, entrevistou, mas não emitiu opinião nenhuma. Outras autoridades em ufologia também se interessaram pelo livro. O presidente do Instituto de Ufologia de Bolonha, ele queria conhecer as meninas que eu havia entrevistado para o livro. Eu apresentei a ele conversou e tal. Eles acreditam que tenha sido um ser extraterrestre mesmo. Mas não foi só esse livro sobre o ET que deu destaque a Aníbal Albuquerque. Ele é autor de várias obras premiadas nos gêneros de poesia e prosa, entre elas o romance Fazenda Paraíso. Esse troféu foi conquistado na Academia de Letras de Conselheiro Lafayette. Nós chegamos lá ao local do evento. Eu vi que estava presente um autor
com vários livros adotados pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Então eu pensei, estou disputando o segundo lugar em diante. Fui surpreendido com esse primeiro lugar e, em consequência da conquista, a Academia me nomeou membro emérito da Academia de Letras de Conselheiro Lafayette. É o primeiro lugar em romance nacional, um concurso nacional para o livro Fazenda Paraíso. E encerramos essa reportagem com versos de Aníbal Albuquerque. Este troféu é do Prêmio Rubens Falcão de Exaltação Nordeste, oferecido pela Associação Niteroense de Escritores. O poema vencedor foi o poema Nordeste, que eu fiz para meu pai nordestino. Não canto o Nordeste triste das caatingas cinzentas, das reses mortas da terra seca gretada, Nordeste das meninas prostituídas, dos fabianos e severinos sedentos, exilados, transtornados, perdidos. Quem diz o livro de cabeceira de hoje é o Jefferson Davis, sócio proprietário da Benévolo Cafeteria e Gelato. Ele contou pra gente um pouco do livro que o inspirou no mundo dos negócios. Confere aí. A minha dica de livro para vocês é um livro que para mim foi muito importante numa mudança de passagem de carreira, que são as 7 leis espirituais de sucesso. É um livro do autor Chopra e ele faz uma conexão muito legal com uma passagem de autoconhecimento pessoal com o que você quer de verdade, o que você busca na sua vida. De uma forma simples, ele tenta lhe explicar que você pode conquistar tudo que você deseja, todos os seus sonhos. Desde que você saiba fazer de fato suas escolhas, entenda que aquilo é o que você mais busca, porque se de fato se for o que você busca, você vai trabalhar em cima daquilo, você vai agir em cima daquilo e consequentemente, se é o que você tem de propósito e você está agindo, aquilo se realiza. Que vai depender do momento de cada um dessa leitura. O livro acontece isso, às vezes você tem que estar num momento específico para poder interpretar e ele de fato lhe servir, mas nos serviu muito bem. Eu espero que vocês tenham uma boa leitura com ele e ele fortaleça vocês nas buscas dos seus sonhos. Hoje é o último dia do Festival de Músicas e Letras de Pacatuba. Ainda dá tempo de conferir a programação híbrida, parte presencial e parte virtual. Que tal misturar música e literatura numa só programação, que inclui saraus, recitais poéticos, apresentações musicais e rodas de conversas com escritores? Pois é isso que o público vai encontrar na 4ª edição do Festival Letras e Músicas, que será realizado nos dias 1º e 2 de outubro. E devido à pandemia, acontecerá de forma híbrida, parte presencial e outra parte virtual. O palco será a cidade serrana de Pacatuba, que está completando 152 anos. Entre os participantes estão os escritores Alain Mendonça, Zélia Salles, Iris Cavalcante e Renato Pessoa, além de shows com a banda Jardim Suspenso, com tributo a Rita Lee, Daíra Saboia, Fábio Carneirinho e um tributo a Belchior, com Pedro Frota e Tiago Almeida. O evento é totalmente gratuito e a ideia é fazer o mesmo sucesso das edições anteriores. Tento me alegrar, vem seu algodão para mim não. Após o intervalo, você assiste uma entrevista especial com a jovem escritora Lara T. Vanstock, autora do romance A Busca de Ela. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial da jovem escritora Lara T. Vanstock, que está lançando o romance A Busca de Ela. A obra aborda o tema da perda de memória. A autora conversou com a jornalista Mônica Silveira sobre esse romance.
Pois é, Soraya, é com grande prazer que eu converso agora com a escritora Lara T. Weinstock, que está estreando como romancista em grande estilo com o livro A Busca de Ela. Bem-vinda ao Papo Literário, Lara. Hoje eu tô aqui nessa entrevista tão maravilhosa para falar um pouquinho para vocês dessa história que vive dentro do meu coração, e eu tenho certeza que se você ler, você vai gostar muito também. Eu queria agradecer a todo mundo que me fez chegar até aqui, principalmente a vocês que estão realizando essa entrevista e a você também que está assistindo aí de casa, no seu sofá. Eu queria estar do lado, assim, no presencial, mas essa experiência continua sendo maravilhosa e eu agradeço imensamente a tudo isso. Lara, a protagonista do seu romance é uma senhora com falta de memória, internada no hospital, que está tentando vencer um desafio, é isso? Sim, a protagonista é a Ela, que é uma senhora internada em um hospital que perdeu a memória e não sabe para onde ir. Eu não usaria exatamente a palavra desafios, porque eu acho que os desafios ele tem uma conotação diferente na história, mas eu diria que o que ela tem que enfrentar é a busca que todos nós enfrentamos de uma forma ou de outra, sabe? Então seria como enxergar nossa vida sempre como se estivesse procurando algo que é a verdade. A gente procura pelos nossos sonhos, pelas nossas vontades, e não é diferente com ela, que é uma senhorinha que perdeu alguma coisa e mesmo sem memória não quer deixar de encontrá-la. O que é que te levou a escolher esse tema da falta de memória para o seu romance? Bom, a história é um romance pelo tamanho, acho que tem umas 361 páginas, mas ele é um romance fantástico, certo? Da literatura fantástica. Então, trata de coisas irreais, que foi um tema que eu sempre gostei muito. Minhas leituras favoritas são assim, falam sobre coisas que não existem, sobre criações dos autores. E para ela não poderia ser diferente. A questão de ser uma senhora, que foi uma coisa que causou algumas indagações, é porque foi o que o meu coração disse que seria o melhor. Alguém com grandes experiências de vida, que pudesse trazer a ideia de que mesmo depois de tanto tempo ela ainda procura por alguma coisa. Calhou, meu coração disse que deveria ser uma senhora e assim ficou. E como é que se deu o processo de construção do seu romance? A Busca de Ela começou como um texto de aniversário no qual uma pessoa deveria encontrar outra. E quando no terceiro ano um professor falou sobre um concurso de contos, eu decidi que essa seria a história sobre a qual eu iria escrever. Sendo que por um problema na inscrição, acabou que eu não consegui concorrer ao prêmio, eu nem cheguei a competir por ele, meu nome não estava na lista dos classificados. E aí, a própria Ela, pra mim é uma personagem com independência, ela não sou eu de forma alguma, ela me pediu que eu escrevesse mais, e eu senti que ela realmente merecia mais. Tanto é que esse mês de comemoração é porque eu sempre acho que ela merece mais, e de alguma forma ela me pede isso. Então, a ela partiu de um texto de aniversário, depois foi para um conto, e hoje é um romance. E o processo de construção foi da mesma forma, foi muito gradual. Já que como teve vários formatos, é como se eu estivesse sempre encaixando novas partes da história, aumentando de todas as maneiras, ela foi crescendo. Então, as inspirações que vieram do dia a dia, de sensações que eu já tinha, de cenas que eu já tinha notado, tudo isso se juntou num grande romance que virou A Busca de Ela e que hoje é tudo que eu sou. Lara, e como é que você soube que desejava ser uma escritora? Eu gosto de ouvir histórias, assistir filmes, ler livros, desde sempre. Então isso foi só crescendo, mas foi a partir desse ano, quando eu publiquei A Busca de Ela, em abril, mais precisamente, que eu consegui me denominar uma escritora e sou feliz assim até hoje. É minha vida completamente. Quais são as suas influências literárias? Vou dividir minhas influências literárias em internacionais e nacionais. As internacionais são Rick Riordan, Neil Gaiman e Cornélia Funke. E nacionais são Felipe Castilho, Pedro Bandeira e demais autores contemporâneos que escrevem junto comigo. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Para comprar meu livro é só entrar na Amazon e digitar A Busca de Ela, que vai aparecer o e-book, mas também dá para entrar pelos links do meu Instagram, @LaraTWeinstock. Eu deixo tudo o que você vai precisar lá, mas qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato diretamente comigo que eu te ajudo. Lara, parabéns pelo seu romance e muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Então, pessoal, nossa entrevista chegou ao fim e eu não poderia estar mais feliz. Novamente, eu agradeço a todo mundo que fez essa entrevista acontecer, também a você que está assistindo. E vamos ler o livro, cara. É uma experiência especial. Não digo isso só porque eu sou autora, mas porque realmente tem muitas interpretações interessantes e eu acho que vai te ajudar no que você está procurando também. Já estou tão feliz de estar aqui e me esperem mais vezes aqui, porque, como eu disse, escrever é minha vida e virão mais livros e eu volto e me chamem sempre que
puder, me chamem pra tudo, na verdade, porque eu adoro falar. Então, é isso. Um beijo. Um tema muito interessante para um romance, né? E no próximo bloco a gente volta com o livro Opúsculo, que analisa diferentes traduções da Bíblia, e um clipoema inspirado em versos de O Jaguaribe, de César Maia. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário. A Bíblia é o livro mais lido do mundo e ao longo dos tempos tem tido inúmeras traduções. O professor José Correia da Silva vem estudando as diversas versões bíblicas. Autor do livro DNA Aritmético da Bíblia Sagrada, ele agora está lançando o livro Opúsculo, que aborda essa temática. Opúsculo significa pequena obra literária, mas no caso do pequeno trabalho sobre a verdade cristã, o opúsculo do professor José Correia da Silva trata-se de um livro cheio de conteúdo. A questão é que o opúsculo, ele trata de diversos assuntos relacionados à filosofia, relacionados à teologia, à linguística também. Há quase 40 anos, o professor Correia se dedica ao estudo da teologia judaico-cristã, analisando cerca de 30 versões e traduções de Bíblias. Infelizmente, nós não podemos dizer que a Bíblia, desde os seus primórdios, não sofreu alteração, porque sofreu. Qualquer que seja o estudante de teologia abalizado, que gosta de estudar como a gente, que já tivemos a oportunidade de lermos a Bíblia mais de 100 vezes, né? Isso em 2008, a gente tem a primazia de verificar as incoerências, né, intencionais ou não, de algumas das grandes e principais traduções de Bíblias, por exemplo, a João Ferreira de Almeida, a Padre Mato Soares, a Padre Antônio Pereira de Figueiredo, e observando desde os primeiros concílios da Igreja, por exemplo, o Concílio de Jânia 117, até agora o Segundo Concílio Vaticano. Então a gente entendeu que, juntamente com a orientação do Espírito Anaxágoras de Clasômenas, que a gente precisava trabalhar de forma mais coerente algumas traduções, porque foram renomeadas em relação ao que se dizia antigamente que era uma palavra inspirada, até que ponto essa palavra é inspirada. O livro tem ao todo 21 capítulos, que tentam resgatar textos traduzidos de forma equivocada, como explica o professor Correia. Esses 21 capítulos são subdivididos, né, digamos assim, dentro da teologia sistemática que nós conhecemos, perfazendo um atributo literário dentro da hermenêutica sagrada, tentando resgatar alguns desses textos que foram equivocadamente traduzidos e, por conseguinte, são responsáveis pela criação da dogmática ou de muitos dogmas ou doutrinas que são estabelecidas hoje de forma incoerente por conta dessas más traduções. Opúsculo foi lançado em agosto no Teatro Benfica, com direito a autógrafo, apresentação e música de Nino Novaes e Luciano Mendes. E se você quiser adquirir o opúsculo Pequeno Trabalho sobre a Verdade Cristã, pode entrar em contato com Delivery de Livros Espíritas pelo telefone DDD 85 988 48 4374. Nesta semana foi lançada na Galeria Benficarte a coletânea de contos Cenas para Escrever Teus Olhos, que reúne 18 escritores cearenses ou radicados no estado. Uma amostra do que vem sendo feito hoje em termos de literatura na nossa terra alencarina. Essa é nossa imagem literária da semana.
e recebemos um convite do escritor Daniel Perrone, que lança neste sábado o livro Grinalda de um Poeta. Daniel é vencedor do Prêmio por Histórico de Realização em Literatura pela Lei Aldir Blanc. O lançamento será no Cantinho do Frango a partir das 17 horas. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail: papoliterário@tvca.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. A cada ano se agravam os problemas ambientais. É triste saber que a natureza vem sendo destruída pela ação dos homens. É sempre bom lembrar a importância do meio ambiente nas nossas vidas. O rio Jaguaribe inspirou o poeta César Maia e seus versos estão no nosso clipoema de hoje. Serpenteando o sertão com seus meandros sutis, o Jaguaribe me encanta. Suas enchentes me assustam, como se criança ainda fosse, esguio em prolongada estiagem, nos repiquetes vazio, caudaloso em chuvosa estação, nas secas, por vezes esquecido, no alto curso barrado, pelo oroz abraçado, em trechos perenizados, irrigado, da pesca abastece e tem status de ser o maior rio seco do mundo. Pulsando em seu médio curso, o Castanhão, seu coração, a maior de suas barragens, bombeando sua artéria, o canal da integração. Deslizando em grande parte, nos cristalinos e buscando seu baixo curso chegando, seu estuário alcançando, em momento de rara beleza, o Atlântico a abraçá-lo. E com esses belos versos reflexivos, esperamos que todos possam cuidar mais do meio ambiente. O Papo Literário vai ficando por aqui e a gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais notícias quentinhas do mundo das letras. Até lá!